Brasileiros são presos na Flórida em meio a caso internacional de homicídio. Casa Branca anuncia que a ICE terá acesso a dados de milhões de pessoas que usam Medicare e Medicaid. Guerra comercial. O governo Lula cria 3 frentes de ação para negociar com Donald Trump. Estados Unidos batem recorde de alertas de enchentes repentinas em 2025. E pesquisa mostra que mais da metade dos jovens nos Estados Unidos usam inteligência artificial para buscar apoio emocional. Olá, boa noite. Boa noite. Um casal brasileiro que vivia de forma ilegal aqui nos Estados Unidos foi preso em Orlando. Ele tinha um nome na lista de procurados da Interpol. O motivo é o envolvimento em um caso de homicídio que aconteceu no Brasil. O homem era considerado um foragido internacional e a reportagem é da Carla Marinho. A notícia foi destaque nas redes sociais do Departamento de Polícia da Flórida. Os brasileiros Lafayette Pereira e Márcia de Oliveira foram detidos em Orlando, na região central do estado. A dupla estava ilegal nos Estados Unidos. O brasileiro tinha o nome na lista vermelha de procurados da Interpol, a Polícia Internacional. Ele é foragido da justiça do nosso país por envolvimento em um caso de homicídio. Não foram revelados detalhes do crime. Já a esposa dele foi acusada de operar um negócio ilegal no território norte-americano, violando assim as regras migratórias. A polícia da Flórida declarou que os 2 brasileiros permanecem presos. Eles vão ser levados ao tribunal. Não foi anunciada a data da audiência. Tanto Lafayette Pereira como Márcia de Oliveira devem ser entregues ao ICE, a Polícia de Imigração, para a possível deportação. Como o estado da Flórida tem um acordo de cooperação com o ICE, provavelmente o ICE já foi informado. Depois, eles também devem informar o DOJ, o Department of Justice, e provavelmente o Department of State, que é responsável pelas relações internacionais dos Estados Unidos, como se fosse o Itamaraty. A partir daí é que a Interpol vai ser notificada. O que deve acontecer no caso deles é que eles devem ser utilizados um instrumento de deportação sumária. O ICE, a Polícia de Imigração, vai ter acesso aos dados médicos de mais de 70 milhões de pessoas que usam programas federais do Medicaid e Medicare. A medida é resultado do mais recente acordo feito pelo Departamento de Segurança Interna com o setor de saúde daqui dos Estados Unidos. Através desses dados, os agentes federais vão saber exatamente quais beneficiários são imigrantes, status legal de cada um e onde eles moram no país. Com essas informações nas mãos, as 2 agências, do ICE e de saúde, querem cortar o acesso dos indocumentados a esses planos federais e ampliar o número de estrangeiros irregulares detidos nas próprias casas. As pessoas mais vulneráveis são as que vão sofrer mais, mas não serão as únicas. Todas vão sofrer. O acordo foi assinado no início dessa semana, mas ainda não foi publicado. O compartilhamento incomum de dados de saúde de milhões de pessoas com autoridades de deportação está sendo apontado por especialistas como o mais recente esforço do governo Trump para ampliar as políticas anti-imigração e alcançar a meta de prender 3.000 estrangeiros irregulares no país por dia. Organizadores de direitos humanos, defensorias públicas e mais de 20 estados contestam a legalidade dessa ação e dizem que a medida pode colocar em risco o acesso de famílias inteiras dos cuidados básicos por medo de deportação. Eles prometeram recorrer à justiça. É um crime. É um crime cometido contra o povo, contra os seres humanos. E não é o primeiro crime dessa administração. Não me surpreende, porque a campanha foi feita exatamente nesse nível. O que me deixa mais aborrecida, mais amargurada é o papel da Suprema Corte, que dá vitória ao presidente todas as vezes. O Medicare e o Medicaid são programas de saúde financiados pelo governo federal para assistir as pessoas mais carentes do país, incluindo milhões de crianças.
A rede TV CBS divulgou dados internos do ICE que revelam que pouquíssimos dos deportados pela gestão Trump são considerados criminosos perigosos. Apesar da promessa do presidente republicano de expulsar do país só os piores dos piores, apenas 1% dos deportados até agora tinham condenações por crimes como homicídio. Os dados mostram que cerca de 100 mil imigrantes foram deportados pelo ICE entre 1º de janeiro e 24 de junho. A maioria foi removida por infrações pequenas, como violações de trânsito ou de imigração, como estar no país de forma irregular. O documento interno do ICE mostra ainda que apenas 0,58% deles tinham condenações por homicídio e 1,2% por agressão sexual. Além disso, apenas 3,26% dos deportados tinham ligações com gangues ou terrorismo. Os dados apontam ainda que 40% dos expulsos pelo ICE desde o início do governo Trump não tinham nem antecedentes criminais. A seguir, tem novidades no estremecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos. E ex-presidente Jair Bolsonaro recebe carta de Donald Trump que alega injustiça e perseguição. Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? O governo Lula anunciou uma força-tarefa para tentar reverter o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. São 3 frentes agindo de forma paralela: diplomática, econômica e de retaliação comercial. O objetivo é tentar primeiro o diálogo com o presidente Trump para resolver a situação diplomaticamente. E para conseguir isso, o Itamaraty vai usar o apelo econômico. Vai aguardar os efeitos, a pressão do setor privado brasileiro e americano sobre a Casa Branca. Uma carta da CNI, a Confederação Nacional de Indústria, já sinalizou que o tarifaço vai prejudicar os dois países e reduzir o PIB norte-americano em 0,37%. Uma terceira equipe brasileira vai avaliar os prejuízos reais do setor produtivo e possíveis saídas para contornar essa crise. Se nada der certo, o Brasil já prepara uma lista de produtos americanos que vão ser taxados. E o presidente Trump publicou uma nova carta de apoio ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Ele expressa solidariedade a Bolsonaro e afirma que ele é vítima de um sistema injusto. No documento, Trump voltou a defender o ex-presidente brasileiro e afirmou que Bolsonaro está recebendo um tratamento terrível de um sistema injusto. O presidente norte-americano voltou a confirmar que a tarifa de 50% contra exportações brasileiras é resultado direto do julgamento de Bolsonaro. Ele escreveu: "Veja o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Esse julgamento deveria acabar imediatamente. Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país." Ontem, em suas redes sociais, antes de ser proibido pela Justiça brasileira de fazer novas publicações, Bolsonaro agradeceu a carta. Prezado presidente Donald Trump, recebi com muita alegria a sua carta pessoal interessada à minha pessoa. Nela, a sua preocupação com a liberdade de expressão. E quero ler aqui o último parágrafo da carta de Vossa Excelência. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo. Pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Mas, presidente Trump, muito obrigado pela carta. Conte com a minha eterna gratidão. Muito obrigado. E essa carta que Donald Trump fez em solidariedade ao ex-presidente brasileiro provocou ainda mais tensões nas relações
já estremecidas entre Brasil e Estados Unidos. Hoje, o presidente norte-americano reforçou a ameaça tarifária ao Brasil e voltou a fazer críticas ao BRICS. Matias Brotero tem os detalhes. Um dia após o presidente dos Estados Unidos ter divulgado a carta em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Donald Trump voltou a fazer críticas ao BRICS. O bloco inclui o Brasil. Durante a declaração, em um evento aqui na Casa Branca, o republicano disse que está comprometido em preservar o status do dólar como moeda de reserva global. Trump tem reforçado seu descontentamento com a posição oficial do bloco, oficializada em uma cúpula realizada no Rio de Janeiro, que defende mecanismos de pagamentos comerciais em moedas locais. Hoje, o presidente americano também voltou a ameaçar impor tarifas de 10% sobre países que fazem parte do BRICS. De acordo com o republicano, grandes acordos comerciais serão anunciados em breve. Vários países tentam negociar com os Estados Unidos antes das taxas entrarem em vigor no dia 1º de agosto. Segundo uma reportagem do jornal Financial Times, Trump quer que os produtos da União Europeia enfrentem uma tarifa mínima de 15% a 20%. Atualmente, o Brasil é o país que vai receber a maior taxa, 50%. O presidente americano tem reforçado que sua decisão está relacionada, em parte, ao inquérito que analisa se Jair Bolsonaro esteve envolvido em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Além disso, o governo americano afirma que os Estados Unidos enfrentam políticas comerciais injustas. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, a proposta de cessar fogo com o Hamas avança e Israel aguarda apenas a aprovação do grupo terrorista. Enquanto isso, na Síria, o conflito entre grupos étnicos já deixa mais de 600 mortos. Vitor La Regina tem as informações. As forças do regime sírio voltaram hoje à cidade de Sueida, onde acontece o conflito entre a minoria árabe drusa e tribos beduínas. O retorno é para garantir que o cessar-fogo na região seja cumprido. Israel, que nesta semana acusou o exército sírio de atacar a minoria drusa, aprovou a volta das tropas por 48 horas. O conflito, que começou no último domingo, deixou até o momento cerca de 600 mortos. Segundo a ONU, 80 mil pessoas tiveram que sair de suas casas por causa da violência. Na fronteira entre Israel e Síria, os drusos israelenses tentaram mais uma vez entrar no território sírio para ajudar nos combates, sendo reprimidos pelos soldados israelenses. Em Doha, nas conversas para um cessar-fogo na faixa de Gaza, representantes de Israel e do Egito acusam o Hamas de arrastar as negociações. A delegação do grupo terrorista não respondeu ainda à proposta israelense de retirada das tropas durante o período da trégua. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Estados Unidos registram alta no número das negativas de coberturas de remédios prescritos. E a FDA autoriza a volta da venda de vapes da marca Juul e divide opiniões. O próximo ano pode ser de descontos maiores no contra-cheque dos trabalhadores quando o assunto são gastos com saúde. Uma nova pesquisa revela que mais de metade dos empregadores do país afirma que planeja repassar valores mais altos para os funcionários. A pesquisa sobre estratégias de saúde e benefícios da Mercedes para 2026 ouviu empregadores de todo o país e mais da metade garantiu planeja ajustar seus planos de saúde para aumentar a participação dos funcionários no custo final, ou seja, com cobrança de franquias mais altas ou maiores limites anuais. A pesquisa revelou ainda que esse aumento nos custos de saúde já vem subindo nos últimos anos. Em 2025, por exemplo, trabalhadores pagaram 4,5% a mais em relação ao ano passado. O aumento se deve principalmente ao crescimento da procura pelos remédios para emagrecimento, que são caros e cobertos pelos planos de saúde das empresas. Hoje, quase 2/3 das empresas fornecem cobertura de saúde que cobre esses medicamentos. A pesquisa revelou ainda que, além de aumentar os repasses de custos de saúde para os funcionários, as empresas planejam ampliar outros benefícios, como melhoria nos serviços de saúde mental, acesso a creches e benefícios de assistência a idosos e mulheres. As mudanças estão previstas para acontecer no próximo outono, quando abre a janela de adesão e renovação dos serviços com as seguradoras privadas de saúde.
E as seguradoras de saúde estão rejeitando cada vez mais as reivindicações sobre pagamentos de medicamentos. Uma nova pesquisa explica por que muitos moradores daqui do país estão frustrados com as seguradoras. A empresa de dados médicos Comoro Health estudou mais de 4 bilhões de reivindicações para esse estudo e concluiu que as negativas das seguradoras privadas de saúde para a cobertura de medicamentos prescritos aumentou 25% entre 2016 e 2023. A pesquisa, no entanto, não diz o que aconteceu após essas negativas, mas funcionários do setor de seguradoras disseram que muitas receitas acabam sendo rejeitadas por causa da inteligência artificial que está sendo implementada, que muitas seguradoras estão usando a tecnologia para fazer uma triagem dos pedidos. Várias seguradoras, incluindo a United Healthcare, a Aetna e Humana, não quiseram comentar a pesquisa. Depois de quase 2 anos de proibição, a FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos aqui nos Estados Unidos, voltou atrás e autorizou a comercialização de um produto considerado controverso. São os cigarros eletrônicos da marca Juul. A decisão reacende o debate sobre os riscos à saúde e a influência desse dispositivo entre crianças e jovens. A Juul, uma das marcas mais populares de cigarros eletrônicos nos Estados Unidos, vai voltar para as prateleiras dos comércios. A FDA havia proibido a venda de vapes da marca em junho de 2022, alegando falta de evidência sobre os riscos tóxicos. Mas agora, depois de mais de 110 estudos científicos apresentados pela empresa e decisões judiciais que mudaram o entendimento legal sobre o assunto, a agência federal resolveu revogar a proibição e autorizar a comercialização de 5 produtos da Juul. Apesar da ação, a FDA afirmou que a liberação desses dispositivos não significa que eles sejam seguros e afirmou que vai continuar monitorando a publicidade voltada aos jovens. Especialistas mantêm os alertas de risco provocados pela nicotina dos cigarros eletrônicos e destacam que o uso de vapes por crianças vem aumentando, além da dependência química rápida, problemas cardíacos e respiratórios precoces. Nos Estados Unidos, mais de 2.800 casos de lesão pulmonar grave já foram registrados entre 2019 e 2024, a maioria em adolescentes. A doença mais comum é a inflamação pulmonar causada por substâncias tóxicas presentes nos líquidos vaporizados. Cerca de 8.500 carregadores portáteis de celular estão sendo recolhidos do mercado devido ao risco de incêndio. O recall afeta o modelo bem popular, magnético e sem fio da iStore. Ele é vendido em lojas e máquinas automáticas, em aeroportos e no site da empresa. O problema do equipamento está na bateria de íon de lítio do carregador. Segundo a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo, ao menos 3 incidentes de superaquecimento e explosão dos carregadores portáteis já foram relatados. Se você tem um desses carregadores, a orientação é parar o uso e entrar em contato com a iStore para verificar o número do modelo e entrar no recall, se for o caso. No próximo bloco, os Estados Unidos batem recorde de alertas de enchentes repentinas em 2025. E pesquisa mostra que mais de metade dos jovens nos Estados Unidos usa inteligência artificial para buscar apoio emocional. Ainda a proposta israelense de retirada das tropas durante o período da trégua. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Estados Unidos registram alta no número das negativas de coberturas de remédios prescritos. E a FDA autoriza a volta da venda de vapes da marca Juul e divide opiniões. Os Estados Unidos bateram recorde no número de alertas de enchentes repentinas em 2025. Do começo do ano até 14 de julho, mais de 3.000 alertas de flash flood foram emitidos pelo Serviço Nacional de Meteorologia. Esse é o maior número já registrado desde 1986, quando esses alertas começaram a ser compilados. E do total de alertas, cerca de 170 foram emitidos na última semana, quando diversos estados do país foram afetados por cheias históricas. Dados do Centro Nacional de Meteorologia mostram ainda que as situações de emergência de enchente repentina, consideradas de risco de morte, estão consideravelmente maiores este ano em comparação com o mesmo período entre 2020 e 2024.
E com esse registro, o recorde de desastres naturais, com chuvas cada vez mais potentes e cheias repentinas, vem uma preocupação: os danos causados pelo clima extremo. Diante disso, especialistas alertam para a importância de tomar algumas medidas para ajudar a aliviar o fardo de uma vítima dessas tragédias. Desastres naturais podem acontecer rapidamente. É difícil prever se podemos ser vítimas potenciais. Mas especialistas dizem que preparar uma lista de verificação de salvaguardas financeiras é importante para todos. Don't look at it as something that you create if something happens. Create it so that way you know when something happens, you're prepared. Rulon Washington, da Wells Fargo Home Mortgage, já enfrentou várias temporadas de furacões na Flórida. Ele diz que as famílias podem traçar planos proativamente para os piores cenários. It's okay to call your mortgage company. It's okay to call your insurance company and inquire. Don't be afraid because they are your financial partner. Kate Bulger, da Customer Credit Counseling, diz que as famílias devem revisar regularmente a cobertura do seguro para problemas específicos, como enchentes e incêndios florestais. The last thing you want is to have a disaster happen and then get surprised when your coverage isn't what you thought it was. E após um desastre, a comunicação com seus credores é fundamental. Calling your creditors right away, letting them know you've been in a disaster. Ligar para seus credores imediatamente, avisando que você passou por um desastre, permite que eles lhe deem um pouco de paciência, flexibilidade e pagamentos para que você possa superar o primeiro período crítico, diz a especialista. E outra dica importante após ser vítima de um desastre é ficar atento com os golpistas, que sempre vão tentar tirar proveito de qualquer situação. The awareness and being vigilant around any scams or scammers looking to take advantage of your situation should be something to add to that preparation as you're guiding your family through a natural disaster. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar o clima no final de semana. A gente começa por Boston, por lá tem tempo encoberto com máxima de 90. Em Nova York a gente tem chuva, Washington também. Já em Charlotte, tempo encoberto com máxima de 98, mínima de 75. Em Atlanta a gente tem tempo encoberto, sol entre nuvens com máxima de 100, mínima de 78. Já na Flórida a gente tem trovoadas ao longo de toda essa região. A gente chega em Brownsville com sol entre nuvens e o sol começa a brilhar na faixa de San Antônio até El Paso, onde a máxima passa de 100 graus Fahrenheit. E em Phoenix, máxima de 106, bastante sol, situação bastante parecida com Las Vegas, mas São Francisco e Salt Lake City têm previsão de tempo encoberto ao longo do final de semana, com o sol aparecendo de vez em quando. Agora um alerta para os pais. Especialistas dizem que o uso da inteligência artificial por parte dos adolescentes está atingindo um nível delicado. Aumentou o número de jovens que passam a se relacionar de forma mais séria com chatbots. O fenômeno já recebeu até um nome: companheiros de inteligência artificial. Imagine um adolescente dentro do quarto conversando com uma ferramenta de inteligência artificial a qualquer hora do dia, de forma livre e sem qualquer controle. Os papos podem ser variados, incluindo assuntos sobre violência e questões íntimas de relacionamento. Já é comum os adolescentes pedirem conselhos aos chatbots. Além de conversas por texto e áudio, alguns desses recursos criam até avatares para tornar a relação com jovens ainda mais próxima do real. Hoje em dia, essa relação próxima entre um jovem e tecnologias como o ChatGPT já tem até nome. São chamados companheiros de IA, uma realidade que preocupa pais e autoridades no mundo todo. Uma pesquisa recente realizada aqui nos Estados Unidos pela ONG Common Sense Media revelou que 72% dos adolescentes do país já usaram algum tipo de companheiro de IA, ou seja, mantiveram relações mais profundas com ferramentas como Réplica ou Character AI. O estudo revela que mais da metade dos jovens pesquisados dizem usar essas plataformas regularmente para buscar apoio emocional e 1 em cada 3 jovens usa para interações sociais ou afetivas. A preocupação dos especialistas é que essas IAs costumam validar as emoções do usuário, mas sem incentivar a reflexão crítica, podendo reforçar padrões negativos, especialmente entre adolescentes que ainda estão em fase de formação. When you don't know that there's a AI chatbot that acts like a person and can manipulate and deceive a child, it's not on your radar. Um exemplo que ganhou repercussão foi o caso de um jovem de 14 anos de Orlando, na Flórida, que tirou a própria vida após ser aconselhado por um avatar que ele criou no Character AI.
O caso acendeu o alerta para os riscos dessa relação sem qualquer controle parental. O grande perigo que a gente vê, né, nessa interação ou nesse abuso, né, desse mundo virtual é que esses adolescentes eles vão perder principalmente nas interações sociais e no desenvolvimento psicoemocional, né, que a gente tem aí ao longo da vida. E isso se dá através da interação, né, porque é na interação que a gente aprende essas habilidades sociais de entender o que é respeito, o que é solidariedade, o que é a compaixão, afeto, carinho, né, o que é acolhimento. É nessa interação que nós vamos nos desenvolvendo e interagindo e entendendo como é que funciona o mundo, né? As questões culturais, por exemplo. Agora, se eu estou somente voltado ao mundo virtual, a gente precisa lembrar que o mundo virtual é uma máquina, ele não tem sentimento, né? Não é um ser humano, não vai interagir com você da mesma maneira como o ser humano vem. Além disso, a gente tem aí um dado muito importante. Todas essas IAs, né, elas são aí programadas, as respostas delas é através da probabilidade dos dados que ela tem. Então, todas as informações que estão ali são informações objetivas, que são casadas, que são computadas para te dar uma resposta. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te espera de novo na próxima edição. Fique agora com Paulo, o Apóstolo.